Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos aí a mais uma live aqui do nosso canal, né? Hoje o papo é Marvel, é pesquisa acadêmica, Marvel é cinema, não é, né? Tem essa, enfim. Mas antes aqueles recadinhos básicos, se não fez, faz a inscrição aqui no canal no YouTube, ativa o sininho, se estiver assistindo no Facebook, clica em seguir e ver primeiro para receber as notificações. Lembrando que as lives geralmente são semanais aqui, a gente propõe sempre uma reflexão sobre cultura, mais a ver com cinema, mas também sempre abre espaço para literatura. E hoje o meu convidado especial é o professor doutor Matheus Tagé, ele que acabou de lançar o livro Isto Não é Cinema, a dinâmica de dispersão e convergência narrativa do universo cinemático Marvel. Ele também é professor universitário, doutor em comunicação pelo PPG-Com, programa de pós-graduação lá da AMB Morumbi, colunista do jornal A Tribuna, e é um currículo bastante extenso aqui. Como a gente só tem uma hora para conversar, eu vou parar por aqui, mas tem uma carreira muito legal aqui, e é fotojornalista também. Enfim, muita coisa aqui para a gente conversar. Matheus, como aqui a gente fala de história do cinema, a gente gosta de conhecer um pouco da história também dos nossos convidados. Queria que você falasse como é que você chegou no ambiente de comunicação, falar do papel também do que eu li no teu livro, o papel do Homem-Aranha aí na tua vida, né? Conta um pouquinho para a gente, depois a gente entra um pouco mais na questão do livro, do teu trabalho, da tua carreira profissional também. Legal, legal. André, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre cinema e para mim é um privilégio, né, poder trocar essa ideia com você. A questão do cinema sempre esteve envolvida. Assim, eu sempre gostei de cinema desde criança, né? Sempre é um evento especial, digamos assim, ir no cinema, né? Esse ritual, né, de ir no cinema. Mas eu comecei a me interessar. Como eu coloquei no livro, eu comecei a saber o que eu queria ser quando crescer. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, quando eu assisti Homem-Aranha, queria ser Homem-Aranha, né? Era uma animação que passava na Fox Kids, né, um canal dos anos 90, na TV a Era a cabo. Né? animação dos anos Você lembra? 90, né? Era a reprise da animação dos anos 90, aquela animação bem Era, famosa, né? Tá. era aquela reprisa. E eu era assim, adorava aquilo, né? Então eu gostava muito do Homem-Aranha, né? E eu queria ser o Homem-Aranha. Não tinha como ser Homem-Aranha, acabei entrando no jornalismo. Né? Então fui ser fotógrafo, né? Porque eu gostava daquela questão do Peter Parker, aquela coisa de foto, aquela relação na redação, né, com o editor, aquela coisa, aquele ambiente, né? E aí eu entrei para esse meio, né? Fiz jornalismo, né? Me formei em jornalismo e fui trabalhar com fotografia, né? Que é uma grande paixão assim minha, né? A questão da imagem, desde o cinema até a fotografia. Trabalho e sou fotojornalista hoje também, né? Mas com relação a esse projeto, depois que eu fiz a faculdade de jornalismo, fui fazer especialização, né, em imagem e comunicação, onde eu comecei, até ocorreu um episódio interessante, estava lembrando disso para falar contigo, sobre essa questão do tipo do nível de pesquisa, né, e das áreas de pesquisa. Na época que estava na especialização, a gente tinha que fazer um trabalho sobre alguma coisa relacionada à historicidade. Eu não lembro se era metodologia, era disciplina de roteiro, era uma coisa assim. A gente tinha que pegar um filme, enfim, fazer uma análise fílmica, relação política do filme, enfim. Eu peguei e falei, vou fazer do Rock 4 aqui, fazer um Rock Balboa, né? E apresentei, enfim, falei, vamos falar de Guerra Fria, vamos falar aqui das coisas. Beleza. E falei disso. E aí, vários colegas na sequência foram escolher Laranja Mecânica. Aí tinha uns 2 ou 3 trabalhos sobre Laranja Mecânica. Eu falei, caramba, parece que as pessoas quando entram nesse campo acadêmico, você precisa vestir uma fantasia, assim, esquecer o que você consome efetivamente, e uma máscara, né? E por que Laranja Mecânica é melhor do que o rock, né? Enfim, todos têm o seu papel histórico, né? Mas e eu acho que efetivamente o cinema mainstream, isso eu reparei que era um caminho interessante no campo de pesquisa, porque é o que todo mundo está vendo, né? Então, de alguma maneira, isso tem um impacto sociocultural muito grande. Né? Então, acho que é uma questão que acabou me levando, nessa época, eu estava lá no Mackenzie fazer o trabalho final da monografia sobre Avatar, que na época estava bombando, assim, né? Então, por que Avatar, né? Então, o que estava acontecendo no mundo naquela época? Por que esse filme estourou, né? Na sequência, eu fui fazer o mestrado,
um mestrado lá na Embi Na Morumbi, Embi. né? Aí eu comecei isso lá no PPG com o Vicente Góscula, né? Que me orientou. Naquele momento eu comecei a observar novamente aquela questão do Homem-Aranha, a questão dos super-heróis, né? Um crescimento muito grande principalmente a partir de 2001, depois do 11 de setembro, tem um boom de filmes de super-herói, né? Então a gente começa a observar alguma coisa está acontecendo aqui, né? E a forma de consumo começou a me marcar, porque eu assistia no cinema Vingadores junto com meu filho, que na época tinha 2 anos, o Manuel, né? E assim como eu, independente dele ter visto ou não as animações que eu assisti, tinha tanto pessoas da minha idade, crianças como ele, pessoal mais velho que vem dos quadrinhos. É uma coisa democrática, né? Então eu comecei a observar esse processo e a forma como isso começa a criar um tipo de cultura. É que até esse termo, né, a gente está falando agora há pouco da questão do orgulho nerd, né? Essa coisa. Eu não me considero nerd necessariamente, mas eu pesquiso isso, né? Mas é um termo que era pejorativo, né? Nos anos 90, nos anos 90 era uma Opa, coisa ruim, anos né? 80, Geek, 90. nerd, né? Era um negócio negativo, assim, era um negócio ruim, né? Era E bem hoje quem pejorativo. não é Agora, quer ser também, né? Virou tão hype, tão, né, que... exatamente. Hoje está todo mundo com a camisa ali do Capitão América, do Thor na rua e ninguém tem vergonha. Enfim, é um negócio que até tornou realmente uma cultura. Era uma coisa meio escondida, um submundo, digamos assim. De repente virou a cultura que está em cima, né? E todo mundo tem uma história, né? Todo mundo sempre gostou do super-herói. Né? Mas e eu observei nesse momento esse processo cultural que me interessou muito. Aí eu fui chegar em Seria vários conceitos, né? quadrinhos? Não, só desculpa, você lia quadrinhos ou Eu era... cheguei, eu cheguei a ler também, mas assim, o meu negócio era animação. Eu gostava de animação, Ah, né? Eu era criança e via Fox Kids. Lógico, quando saiu o primeiro filme lá do Sam Raimi, né, do Homem-Aranha, aí o PlayStation 1 lançou também um game na época do Homem-Aranha, aí eu escutei, assim, né? Falei, caramba, que legal, né? Os caras estão dando essa opção aqui. A gente tem essa opção hoje, né, de jogar também, gamificar essa experiência, né, de poder ter a experiência do Homem-Aranha, de jogar teia, de pular. Isso em 2002, né, que se não me engano, é o primeiro filme do Homem-Aranha, daquela trilogia. E ali começou a marcar muito, assim, reforçar muito esse elemento para mim. E como eu disse, né, essa questão da narrativa democrática que surge ali, eu observo em 2014, quando eu vejo com meu filho esse filme, isso vai se intensificando de um modo que não para. Veja, hoje, meu filho já tem 9 anos, e agora tem a Maria Luísa também, que está com 4. Né, a gente assistiu WandaVision juntos, né, no Disney Plus, minha esposa Michelle também, todo mundo junto assistindo o Falcão e o Soldado Invernal, né? Então, é um processo assim coletivo, digamos, é um consumo coletivo que interessa muito, assim. Acho que é muito interessante a forma como isso acaba desencadeando, assim. Em paralelo a tudo isso, eu estava trabalhando também com fotografia, né? Essa parte da pesquisa, passei por alguns jornais. Hoje trabalho no jornal A Tribuna, sou fotojornalista e escrevo também quinzenalmente, né, no Caderno Galeria. E já dando aulas também, né? Comecei a dar aula em 2012, mais ou menos. Foi mais em 2012, segundo semestre. E dou aula até hoje. Dou aula hoje na Belas Artes, de São Paulo. Dou aula na Unip aqui de Santos. E também sou professor convidado também na USP e na Embi Morumbi, em cursos de pós-graduação, Lato Sensu. Sensacional. Matheus, por que você acha que esse universo de super-heróis tem essa relação com o jornalismo, né? Porque além do Peter Parker fotógrafo, é impressionante que você queira ter seguido uma profissão. O Peter Parker geralmente passa um perrengue danado, né? Além de ter que fazer foto freelancer, ter vários trabalhos, ele é uma coisa bem palpável, assim. Mas o Superman é jornalista, no Batman tem a Vicky Vale, e chega no momento que no Batman vs Superman o Bruce Wayne ele é dono de jornal também, entre vários outros personagens assim. Por que você acha que tem essa coisa com jornalismo, assim, Eu acho que, de certa forma, o conceito do super-herói, assim, essa questão do jornalismo, tem a ver com a aproximação como se fosse uma janela assim, para a realidade. Assim, né? Então, de certa maneira, é um flerte que as narrativas criam, assim, para dar um aspecto, para dar um efeito de real também, né? Então, e aí, você tem um paralelo interessante. Você falou do Super-Homem. O Super-Homem, eu acho que ele é o inverso do Homem-Aranha, digamos assim, né? Porque o Super-Homem, ele é o Super-Homem, né? Ele se fantasia de Clark Kent, né? Enquanto o Homem-Aranha, ele é o Peter Parker que se fantasia de super-herói, de Homem-Aranha, né?
Então, mas os dois estão permeados pela questão a sua potência de agir, ali, né, no sentido de criar, estabelecer algum combate ao crime, e, ao mesmo tempo, eles têm um pé na realidade, que é sempre o jornalismo, né? Ou seja, ele tem que produzir, tem que entregar ali as coisas, tem que vender as fotos, né, fazer as matérias com o Clark Kent, enfim. Mas eu acho que o jornalismo, de certa maneira, a presença do jornalismo nas narrativas ficcionais de super-heróis tem a ver com algum tipo de janela para a realidade, assim. Se os autores estivessem querendo estipular assim, alguma forma de você observar que, em paralelo à ficção, ali, a questão do que eles estão fazendo, tem uma realidade que eles também estão narrando, né? Uhum. Digamos assim. E você, enquanto fotojornalista, como é que você se sente representado? Assim? Você acha que é uma representação muito caricata? Acha que faz jus à profissão? Como é que você... Do que você viu, assim? Eu acho que, assim, do ponto de vista do Homem-Aranha, é um pouco caricato, é exagerado, claro, né? Então, não dá, aquilo nunca aconteceu, aquele tipo de cena, né? Aquelas confusões dele com, né, com o Jameson, né? Com o editor lá. Isso aí nunca presenciei isso, né? Ainda bem, né? Mas eu acho interessante, assim, é caricato porque é o exagero, né? É a narrativa ficcional, então, efetivamente tem essa construção. Mas eu acho muito interessante algumas cenas quando você tem, por exemplo, o Homem-Aranha fotografando ele mesmo, né? Então, quando ele pendura ali, né? Tem nos quadrinhos essa imagem, que ele pendura a câmera, né, ali na teia e fica deixando automático, fica dando cambalhotas ali na frente, né? Para Ele está vender o construindo uma furo, né, para o representação. jornal. Isso é muito legal, né? Então, o Uhum. cara vai até o limite, assim, né, para poder construir uma história e vender essa foto no jornal, né, publicar essa Uhum. imagem. Essa cena eu acho muito marcante, assim, acho muito interessante essa imagem, né, seminal aí dele. Então, não tem uma questão ética aí também para ele conseguir. A própria Lois Lane com o Tem. Superman, né, que é parceira do Superman, consegue o surgir reportagem com o Superman. Tem uma questão ética aí, né? É como a gente está no campo da ficção, né? Essa ética parece flexível no Homem-Aranha, no Super-Homem, mas tem essa questão ética, assim. Acho que isso é o mais interessante. É que, no caso, ele, para o mundo, ele não é, né? O Homem-Aranha, ele é só um fotógrafo, né? O Peter Uhum. Parker, enfim. E aí você tem a dimensão que a ética é só para ele, né? Não é necessariamente para o restante, né? Matheus, bom, foram 4 anos aí de pesquisa árdua, né? Doutorado, eu estou começando agora e, enfim, é Boa sorte aí, complicado, viu? né? É, é, fala como é que foi esse processo. Eu vi que você trouxe elementos do começo do cinema, tem a nova Hollywood, tem filosofia. Eu comecei até a ler agora esses livros Super-Heróis é Filosofia, Superman é Filosofia, tem alguns aqui, X-Men é Filosofia, é uma linha editorial, né, que o que você procurou trazer para fazer essa análise de um negócio que começa em 2008, oficialmente, com Homem de Ferro, né, da Marvel, e já são 22, 23 filmes aí. Ontem saiu, bom, essa semana saiu trailer dos Eternos, e é um negócio que não para, pelo jeito, né, tão cedo assim. E aí eu já queria que você emendasse depois uma outra pergunta, porque não me lembro se foi o Spielberg e tal, ou alguém que falou, o Scorsese, que falou que a Marvel não era cinema. Eu tenho um amigo querido que toda hora pega no meu pé e fica falando que Marvel não é cinema, e aqui você diz que isto não é só cinema, né? Não é Não só é só cinema. cinema, vai além. Então, me fala da tua pesquisa, depois a gente entra na questão do lançamento do livro e tal, e da Marvel ser ou não ser cinema. É, é polêmico, hein, isso aí. Essa questão é polêmica. Mas fazendo esse imaginário, né, essa construção teórica, né, que a gente estabelece, como você falou, eu procurei estruturar assim esse livro a partir de alguns conceitos, né? Então, veja, a gente parte do conceito de uma grande estrutura narrativa, né? Essa é a problemática central, né? O que é uma grande estrutura narrativa? Então, se a gente for observar historicamente, aí eu precisei construir uma questão de linearidade. Então, a mitologia é uma grande estruturação narrativa, né? Então, as epopeias a epopeia do Gilgamesh, por exemplo, a Odisseia, a Ilíada, isso é uma grande narrativa, Uhum. né? A questão está na materialidade, a gente observando hoje.
Isso vai evoluindo em vários níveis, né? Então, na literatura, a gente vai observar uma grande narrativa, né? O 100 Anos de Solidão é uma grande narrativa, né? O Velho Mar é uma grande narrativa, né? Então, são estruturas, elas têm alguma coisa em comum, e a gente vai construindo isso, né? A partir desse aspecto filosófico, até chegar no cinema, né? Até se a gente for observar, por exemplo, o próprio Viagem para a Lua, é uma grande narrativa, uma ficção científica surreal, assim, né? Puxa, em 1902, ali, como que o homem vai para a Méliès, Lua, né? né? Que imaginário. Do Méliès, isso. Né? Como que o cara pensa nisso em 1902, né? Então, assim, é bizarro, assim, é muita criatividade, muita capacidade para expandir, né, a nossa realidade. E, de fato, toda a narrativa ela vai girar em torno de alguns conceitos que a gente vai estabelecer aí nesse livro, a partir de alguns elementos catalisadores. Então, toda narrativa é uma sucessão de eventos dentro de algum contexto, mediados por alguém. Então, sempre são personagens, contextos e tramas. Então, isso vai variar de acordo com a dimensão, né? Então, tem muitas camadas no personagem, ou muitas camadas do mundo, world building, por exemplo, ou muitas camadas de tramas. Isso vai criando um potencial narrativo para ser expandido, né? Até o momento que a gente chega no conceito de narrativa transmídia, né? Que é o ponto central da nossa aqui do livro, que vai trabalhar justamente essa questão como um elemento. E hoje, nessa dinâmica que eu proponho aqui no livro, que é a dinâmica de expressão e convergência narrativa, como uma forma de flexibilizar o conceito de narrativa transmídia, né? Que é um conceito que surge aí nos anos 90, a Marcia Kinder tem um livro, Playing with Power, que fala disso, dos Tartarugas Ninja, a questão das animações com filmes e com brinquedos, né? Depois, o Henry Jenkins, né, vai trazer o Cultura da Convergência, e depois o Cultura da Conexão, vai falar do Matrix, da Bruxa de Blair, do Harry Potter, né? E a gente vai chegar num processo fenomenal, assim, que é a questão do universo Marvel, né? Então, que é uma grande narrativa, um grande universo, que nenhum meio é capaz de dar conta dessa história sozinho, e você passa a necessitar de múltiplas materialidades de mídia para contar essa história. Então, você precisa de um game que expanda, você vai precisar do quadrinho, você vai precisar de animações, de curta-metragem, você vai precisar do cinema, você vai precisar de séries de streaming, né? Então, você vai precisar dispersar essa narrativa a partir de múltiplas plataformas de mídia, né? Essa coisa a questão da filosofia, aí eu peguei o Nietzsche lá para explicar algumas coisas e o Heidegger também, né? Então, dentro disso, aquele Übermensch, né, que é o além do homem, né, do Nietzsche, né, o super-homem do Nietzsche, né? É esse conceito de alguém que está acima, digamos assim, alguém que está acima do plano, que não tem a mesma perspectiva que nós aqui, que empatamos nas nossas alturas, mas alguém que olha o mundo em planger, digamos assim, né? Que é justamente o super-homem depois, né, e outros personagens que têm essa capacidade de olhar por cima, né? E ao mesmo tempo representar algum tipo de dramaticidade, por isso que ele tem o alter ego, né? O Clark, se fosse só o super-homem, a gente talvez não teria essa identificação. Mas ele tem o Clark Kent ali que prende a gente na realidade, um cara cheio de problemas ali, né? Que é covarde, enfim, como ele é colocado no quadrinho. Só que ao mesmo tempo ele tem o super-homem, que é aquela relação apoteótica do homem, né, lutando contra a máquina. Eu coloquei no livro a primeira capa dos quadrinhos, né, do Super-Homem lá, Action tem ele Comics. dando um soco assim no carro, assim, as pessoas correndo apavoradas, né, parecem uns gangsters ali. Ali é o homem aniquilando a máquina, né? Na década de 30 ali, aquilo ali isso aí é um impacto direto, assim, se for observar historicamente, né? O que é isso? É um 38, reflexo. né? 1938. 38, o homem ali suprimindo a máquina, né? Que é o carro ali, né? Que é uma questão dessa geração fordista, né? Essa coisa da Revolução Industrial. E você vai observar um super-homem, né? Um homem que vai além do homem, né? O super-homem do Nietzsche, né? Nesse contexto. Então é uma perspectiva que a gente observa. Por que a gente gosta tanto de super-heróis? Né? Porque ele permite que a gente saia da realidade, né? Permite que a gente possa observar o mundo em planger, né? Então essa é o mundo fica pequeno para eles, né? Então essa nossa é um fetiche, digamos assim, nessa ótica do super-herói. Né? Legal. É um Volta e meia eu recomendo importante. algum livro aqui. Já queria aproveitar o gancho. Então, pessoal, tem Super-Homem, biografia não autorizada do Glenn Weldon. No Brasil tá bem baratinho, até achei nessas livrarias de metrô e tal, por R$10. E o Homens do Amanhã, do Gerard Jones, que conta o surgimento das principais da DC, da Marvel,
a ligação desses caras com máfia. Foi um período muito louco, assim, para o surgimento dos quadrinhos, e é um livrão e tal, bem legal. Matheus, você falou da questão do olhar por cima, assim, do Superman. A DC tem mais essa questão, né, das lendas. A Marvel, os personagens têm uma proximidade mais com a população, uma coisa mais pé no chão, assim. Você enxerga isso? Não? Eu acho que a diferença, eu até falo do Homens da Manhã, eu também usei esse livro na bibliografia, um livro muito legal. Mas a questão essa diferença da DC, assim, eu parto do pressuposto, o que me chamou a atenção nessa produção da Marvel é que, até eu tenho um livro teu aqui que fala dessas histórias aqui, né? Ao longo de todo... Tem aqui, né? Eu li esse livro aqui para poder entender um pouco a DC, né? O meu foco era a Marvel, mas eu precisava entender um pouco historicamente essa questão. Então, você tem produções há mais de 50 anos, você tem traduções intersemióticas, adaptações em cinema, em série, em animação, há muitos anos, assim, da DC Comics. Né? Então, personagens pelo menos o Super-Homem e o Batman, são personagens muito presentes, assim, na cultura midiática. Né? Então, agora, Homem de Ferro, não. Homem de Ferro, não. Né? Então, a não ser o Hulk, né, e o Capitão América, que tiveram algumas adaptações ali, né, um filme dos anos 90, que eu acho... é um filme ruim, mas é tão ruim que é até bom, aquele do Capitão América dos anos 90, de tão ruim ele se torna bom. Que é na Itália, né? Mas... Que passa... Ele sai da Alemanha e vai para a Itália, muito louco. E ele tem que salvar o presidente, né? E aí tem até uma... Aquilo é surreal, o presidente criança, o cara que faz o presidente, né, criança ali, quando o Capitão América tá voando no míssil, ele tá na frente da Casa Branca e o Capitão América passa, assim, quando ele vai ser congelado, né? Então é uma coincidência, assim, é muito bizarro esse filme, mas é interessante, assim, né, na época quando foi produzido, enfim, o que tem a ver com a época, né? E o Hulk teve a série, né, com o Ferrigno, né, lá no final dos anos 70, os anos 80, teve algumas produções aí do Hulk. Tem até um episódio que tem o Thor lá, meio estranho lá, mas tem, né? Meio caricato, mas tem lá. Mas ainda assim não é suficiente para você equiparar o nível de produções que o Batman e o Superman tiveram. Então você sabe muito bem disso, né? Eles têm uma presença mediática muito grande. E de repente a gente observa que a partir de 2008 o Homem de Ferro o cara mais conhecido do mundo, né? Então o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América, né? Que não é aqui no Brasil, por exemplo, o Capitão América dificilmente teria alguma coisa de Capitão América aqui, a não ser em quadrinhos, né? E começam a ser super difundidos, o Thor também. Então a gente começa a observar que é uma estrutura narrativa, né? E tem alguns flertes aqui com a realidade, porque veja, o Batman e o Super-Homem, eles têm cidades fictícias, tem metrópoles, né? Igual City. Né? O Vingadores não, eles destruíram Nova York, né? Nova York. Então é a cidade mesmo, né? Então você tem e aí você tem um imaginário, né? Que serve como um simulacro, né? Se você for observar algumas cenas do 2012, você tem aquelas naves, né? Chitauri atravessando as torres, né? Atravessando os edifícios ali, o que simbolicamente parece muito com aquela cena do 11 de setembro, que tem um avião, né? Transpassando ali o prédio. Né? Então você tem essa experiência estética sendo reproduzida ali de alguma maneira, de forma a dissimular, né, o evento real e criar essa perspectiva hoje. Né? Então é uma espécie de anestésico ali para a gente, na realidade, né? Então eu acho que tem a ver com isso porque eles estão no mundo real, né? Então no mundo real, né? Então no mundo que tem um efeito de real, né? Enquanto o Batman e o Superman eles têm um recorte, eles estão naquele mundo lá deles. Né? Então é o mundo, mas é o mundo deles, aí, né? A cidade não existe, né? Assim como o Flash, também, o Arqueiro Verde, são cidades que não existem, né? Então, eles não têm essa conexão. Enquanto o caso dos Vingadores, eles têm a torre no meio de Nova York, né? Que é digamos, um simulacro da civilização, assim, né? Até então. Né? E aí você tem essa construção que, de forma que cria uma certa identidade. Há um pé de real aqui, em algum momento, né? Até a própria adaptação, né, do Homem de Ferro, né? Ele tá lá no Afeganistão, né, em 2008, né? Então a adaptação dele na época dos quadrinhos era no Vietnã. Então tudo vai sendo presentificado, né? Então no sentido que você tem sempre uma relação com a realidade, né, mais intensa do que os filmes da DC. Né? Além também do fato que, assim, eu não sei se você gosta, mas esses filmes da DC eu não consigo entender como os caras não aproveitaram as séries de televisão que já estavam consolidadas, né? Não linkaram o cara que faz o Flash, né? Não linkaram tudo, né? É uma bagunça, né? A CW, né? Uma bagunça, né?
a Warner que tá, né, complicado, né? Mas a É, DC era uma bagunça nos quadrinhos até 85, quando eles fizeram Crise nas Infinitas Terras. Eu acho que eles reproduzem essa bagunça de universos, é um caos total, né? Agora tem Superman e Lois, eles vão lançar uma animação do Superman, aí tem o Henry Cavill que não sabe se continua como Superman. A Marvel... Até te perguntar isso, porque nos anos 80 teve uma tentativa com o filme da Supergirl, com a Ellen Slater, em 84, que a ideia era ter o Christopher Reeve ali, ele acabou não participando, mas faz parte do mesmo universo. Ele é o... Se aparece uma foto dele, ela diz que é o primo dela, fica tudo meio no ar, mas assim, levaram o ator que fazia o Jimmy Olsen. Por que você acha que essa, essa tentativa de universo expandido e tal só foi dar certo com a Marvel? Até porque a Fox tinha começado um universo compartilhado com os X-Men em 2000, mas que é uma bagunça também de linha temporal, de é. eles não conseguiram. Por que você acha que a Marvel conseguiu estruturar isso de uma forma tão redonda assim, né? Eu acho que eles partem no. Talvez o X-Men não tenha sido pensado, quando foi lançado, para ser uma super série, né? Então, Uhum. foi dando certo, vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, vamos voltar no tempo agora, né? Então, eu gosto da franquia do X-Men, embora seja uma bagunça, né? Eu Mas gosto. porque eu também gostava da animação, né? Dos anos 90, no Uhum. passado do X-Men. Aquela musiquinha, né? Tá no Aquela Disney trilha era Mais legal. agora, né? Entraram todas as Tá, temporadas dessa animação. tá no Disney Plus, né? É. É muito legal. Agora, a questão de como eles foram construindo, realmente é uma bagunça, né? Então, assim, tá na cara que não foi uma coisa planejada. Eu acho que quando fizeram o primeiro filme do X-Men, jamais pensaram, vamos fazer, em algum momento vamos fazer o Dias de Futuro Esquecido aqui. Ninguém pensou isso. Isso foi surgindo, né? Certamente, né? Com sucesso, né? Assim como o Logan depois, né? Foi uma coisa, vamos encerrar aqui, né? A participação aqui do Hugh Jackman aqui, em homenagem a ele, vamos fazer o Logan. Mas é uma coisa que parece que foi. E ela vai sendo rebutada, né? Quando você vê o Uhum. Apocalipse ali, né? Então você já tem uma vontade ali de começar de novo e ir fazendo. E vai dando certo, de certa maneira. Mas o CM é uma questão, acho que é interessante, porque ele acaba criando não só o estímulo ao consumo da Marvel, mas ao todo o consumo geek, né? Você vê você vê Star Wars ganha com isso, né? Todo mundo ganha Uhum. com isso, né? Então é uma produção que essa sim foi estruturada para ser pensada de uma maneira transmídia, porque ela parte do pressuposto de que você precisa apresentar os personagens. Ninguém conhece quem é o Homem de Ferro, né? Quem é o Capitão América, qual é a Guardiões da história Galáxia, que nem nos quadrinhos eram Guardiões, populares, né? Guardiões da Galáxia, né? Então, como vão apresentar esses personagens todos? Então, vamos recortar isso. Não dá para fazer isso numa história só, né? Então, você tem filmes zerados dos personagens. Como que surge o Capitão América? Como que surge o Homem de Ferro? O próprio Thor, né? Como que ele vem para a Terra? O que acontece? Então, eles vão mostrando aí essas construções. O Hulk, né? Que não é muito considerado canônico, mas ele tá no... Tem uma cena pós-crédito que aparece o Homem de Ferro, né? Então, Uhum. o Tony Stark, né? Então, esses caras estão sendo apresentados ali, né? Depois ele trocou o ator, né? Trocou o Foi uma troca de ator, atores, saiu o Edward né? Norton, entrou o Mark Ruffalo. Então, exatamente, essa estrutura vai sendo contada para que haja esse elemento de dispersão, né? Então, eu quero conhecer o Homem de Ferro, tem um filme sobre isso. Eu quero conhecer a história do Capitão América, tem um filme sobre isso. E assim por diante. Até o momento que essas histórias vão convergir para um ponto específico, que é o Vingadores 2012. E aí você tem, naquele período, chegou a terceira maior bilheteria da história do cinema. Depois foi caindo, teve Star Wars, Jurassic Park, né? Mas naquele ponto ali, foi um grande impacto, né? Com Naquele certeza. momento. E aí, depois, vamos fragmentar de novo agora. Então, eles começaram a observar, e é o que eu aponto nesse trabalho, que essa relação com socioótica geométrica. Você passa uma luz assim pelo cristal, ele quebra assim vários pontos. E isso vai acontecendo na Marvel. Você tem esses períodos de dispersão em que você observa assim hibridismos de gênero, por exemplo. Então, há formas de consumo. Eu quero ver um negócio mais violento, por exemplo, com porrada, enfim. Tem o Demolidor. Posso ver isso no Netflix, por exemplo. Uhum. Então, é para um determinado público. Já não vou ver com meu filho essa cena porque vai ter uma pancadaria, né? Não Né? vou ver. Mas eu assisto, Uhum. né? Mas aí eu vou no cinema. Então eu tenho outra forma de consumo. Tá no mesmo universo. Né? Então eu vou ver o Vingadores Era de Ultron, ou Vingadores Guerra Infinita, Ultimato no cinema, que é aquele evento, né? Inclusive uma cena, eu acho que foi uma construção e aquilo culmina todos esses anos numa cena muito específica no Ultimato, que aí eu acho que consolidou para mim esse elemento
de consumo coletivo, né? Dessa cultura, né? Dessa presença cultural. Aquela cena em que o Capitão América pega o martelo do Thor no Ultimato. Aquilo parecia parecia o final de Copa do Mundo, assim. Parecia, Parecia, cara, parecia na estádio. cabine de imprensa de crítico de cinema, cara, eu tava, porque chamam, agora não convidam só os jornais tradicionais, chamam os canais, né? A galera urrava e os críticos mais da antiga ficaram mal-humorados, foi divertidíssimo, cara. Justamente porque não participaram dessa construção, né? Uhum. Mas quem participou vai vibrar, né? Você vê que tudo se encaminha, de certa forma, para esse momento épico que as pessoas pulam da cadeira. Você tem uma quebra, os críticos fizeram isso, as pessoas fizeram isso, crianças, pessoal de todas as idades, não só crianças. Eu quase chorando ali vendo aquilo, e as pessoas ali gritando, né? Então, aquela cena é muito forte, assim, no sentido que ele culmina nesse ápice da cultura, dessa cultura massiva de super-heróis. Aquele momento é muito marcante, porque ele está sendo construído há muitos anos. Na Era de Ultron, você tem essa cena no trailer, né? E já começa ali, aí não mostra muito mais do que isso. E aí, nesse momento, você tem essa cena que é um ápice, assim, é um final uma final de Copa do Mundo. Parecia um estádio de futebol, né? O cinema. Quebra-se, naquele momento, quebrou-se todo tipo de ética comportamental da sala escura, né? Você não pode mexer no celular, não pode falar alto. Não, ali você podia. Aquela cena te permitia aquilo, né? Um êxtase coletivo. Né? E isso se dá pela estrutura narrativa, pela forma como essa relevância foi sendo imposta para a gente ao longo de vários anos, né? Ao longo uma formatação de vários fluxos, né, de informação sobre esse conteúdo, né? Isso, como você falou, a questão do crítico que não gostou, alguns críticos não gostaram. A gente chega nesse conceito que você pediu para falar sobre a questão do cinema. O que é cinema, o que não é cinema. Eu estava lembrando esses dias outros personagens que falaram isso. E o Scorsese foi acho que foi o mais marcante, assim, para mim, porque eu gosto do Scorsese. E na época eu falei, nossa, mas ele tá falando isso, eu não entendi porque ele está querendo dizer isso. E ele falou que isso não é cinema. Eu tento, né? Acho que eu tento assistir, mas isso não é cinema e é mais um parque de diversões, uma coisa assim. Depois reforçado também pelo Coppola, falou que era desprezível, né? Ele falou que filmes de super-heróis são desprezíveis, uma coisa assim. Mas assim, eu acho que isso uma grande, assim, foi um grande equívoco dele falar esse tipo de coisa, porque se acaba armando, digamos assim, determinados críticos assim mais conservadores, no sentido de eleger assim como se o cinema fosse uma arte em que há nele um atributo de exclusividade. Ou seja, o que é muito assistido não é bom. Né? E aí, agora, só um breve parêntese aí no que você vai falar. Eles que são de uma geração que meio que romperam o que era feito em Hollywood, foram muito criticados no começo pelos da velha guarda, era de estúdio. Eles deviam ter essa visão de que a coisa vai, né, se transformando e tal, né? Não, isso foi uma coisa que marcou, assim, pô, eles são da nova Hollywood, né? Essa geração que quebrou o paradigma ali, final dos anos 60, começo dos anos 70. Pô, esses caras, você acha que o Orson Welles vai gostar desses caras? Você acha que o Bazan gostaria desses caras? Teria gostado deles? Não necessariamente, porque é uma quebra de paradigma. Eles também foram muito criticados na época. O Spielberg também foi, né? Foi encurralado, também foi criticado. Né? Por que hoje isso não é cinema? O que é cinema, então, né? Então, assim, eu fui buscar assim na questão teórica. Se você for observar o Bazan, ele vai falar a questão do mito do cinema total, né? Então, puxa, o que é o cinema total? Assim, o cinema não alcançou naquela época o cinema total, nessa capacidade de transpassar a tela, né, de estar em todos os espaços possíveis essa história, essa narrativa acontecendo. E o Bazan é o cara que motivou a Nouvelle Vague, né? Então, estamos falando de alto nível da teoria do cinema, né? Então, não é o Scorsese, eu estou falando do teórico, assim, né? Mas, assim, o Scorsese é um grande diretor, assim, isso me chamou muita atenção para várias questões. E depois, quando o Coppola falou que é desprezível, falei, peraí, assim, o cara fez Apocalipse Sinal, o cara fez Poderoso Chefão 1, 2, mas ele fez o Poderoso Chefão 3 também, então vamos lembrar disso aqui, né? Então, também não pode ficar falando muito, né? Então, assim, e o Scorsese, enfim, tem centenas de filmes, Taxi Driver, que eu gosto, a Rede da Comédia, tudo mais, enfim, bons companheiros, mas, assim, a forma como ele falou foi uma coisa um pouco pejorativa, no sentido que acabou armando certas vertentes da sociedade que tentam observar o cinema como uma arte da exclusividade. E não é arte, o cinema não é arte da exclusividade. Com certeza não. O cinema é democrático, o cinema é progressista, o cinema é para todos, não é para
não é para uma, digamos, uma casta, digamos assim, né? Isso me lembrou daquela cena que eu te falei do episódio do Laranja Mecânica, que eu falei, poxa, os caras estão falando do Laranja Mecânica, né? Todo mundo está falando do Laranja Mecânica aqui na época da faculdade, né? Então, porque há essa máscara mesmo, não, isso aqui não é, isso está todo mundo gostando, há um hype nisso aqui, e isso não presta, né? Então, não é verdade. Né? Na prática, esse conceito do cinema total ali que o Bazin falava, né, ele até dizia que o cinema talvez não tivesse capacidade para chegar a esse nível, né? Por isso a gente chamava de mito do cinema total, né? A gente vai observar isso sendo observado, por exemplo, na cinemática de games. Né? Talvez isso seja uma resposta para o Bazin, né? A questão da cinemática em games. Né? Então, você tem episódios, narrativas gamificadas que você tem uma cinemática, isso é cinema dentro do game. Algumas cutscenes são cinemáticas mesmo. E aí você tem, paralelamente, a questão da narrativa interativa, né? Além da questão Marvel é cinema, outra questão que queria te provocar, game é arte? Eu acho que ele é acho que sim, assim. A questão do que é arte, né? É um problema, a gente pontua isso. Mas veja, o que é arte? Né? É algo que é feito para ser visto no museu, né? Ou seja, até o falecido agora, né? Essa semana, arquiteto, né? O Paulo Mendes, né? Rocha, ele fala essa questão o museu devia ser a cidade inteira, né? Não uma casa onde as coisas ficam lá escondidas, né? Para algumas pessoas observarem, né? Então o museu ele deve ser efetivamente a cidade inteira, né? Então veja, se o game ele tem uma capacidade narrativa muito grande, ele pode ser arte também no sentido que há uma direção, há uma estética, né? Eu trabalho com turma de games também, né? Na Belas Artes, e a gente fala sobre isso, a questão de narrativa, né? A gente observa em alguns games uma capacidade de dramaticidade. Veja aquele do God of War, por exemplo, o último God of War, o trailer, aquilo era cinema. O trailer era um trailer de cinema. Não deve nada para ninguém. Assim. Aquele trailer, você tem personagens, você tem um contexto sendo mostrado, tem um world building ali, e você tem uma trama dramática acontecendo ali com aquele personagem. Né? Então ele tem uma alta espessura de representações. Né? O caso do Kratos lá, né? Então ele tem um monte de histórias anteriores ali que ele já enfrentou e ele está ali naquele momento, né? Então o game de certa maneira ele tem uma potencialidade, talvez como uma resposta ao Bazan, né? Pensar como um passo depois do cinema, talvez como uma capacidade de se observar esse cinema total, no qual você pode ter um espaço que transpassa a questão da realidade, porque você está dentro dele, você pode agir, você pode ser o personagem, você pode controlar o personagem, você pode lutar, correr, voar, fazer o que você quiser dentro daquela dimensão gamificada. Por que não? Né? Então, essa coisa da arte, né? Essa coisa, e a crítica, a forma como foi feito do Scorsese, isso é um típico pressuposto da perspectiva de que a arte é um conceito burguês, né? É um conceito não liberal, né? Neoliberal, ou seja, de exclusividade, né? Então, essa coisa, né? Se está todo mundo no avião indo para Nova York, então não é a mesma coisa. Né? Então, aquela coisa bem neoliberal de que a gente observa hoje, né? Isso é uma angústia burguesa. Você pensar que a arte tem que ser para uma elite ali, que não dá para todo mundo consumir. Não é todo mundo que tem um repertório para isso. Na verdade, é o contrário. Né? A arte, no caso o cinema, e a arte e o game, é uma coisa coletiva. É produzido pela coletividade, porque são várias pessoas envolvidas, e você tem o foco para também a coletividade, para pessoas, né? Para várias pessoas, com vários repertórios diferentes, né? De certa forma, para poder influenciar a vida dessas pessoas, né, de alguma maneira. Né? A arte, ela parte disso. Eu tenho essa discussão intensa com colegas da crítica de cinema para sair da casinha, né? Parar de se comportar como uma elite, que né? Isso é uma angústia burguesa, viu? Isso é tipicamente um comportamento assim neoliberal, assim. Não, isso aqui não pode. Isso aqui é só para poucos, assim. Senão não é arte. E pô, o Scorsese foi um cara antenado na geração dele, pensando o futuro e décadas depois com esse pensamento conservador, né? Não tem. Eu acho que foi, assim, eu senti uma grande dor de cotovelo, assim, cara. Porque, assim, a gente percebe que a indústria, o que está bancando a indústria hoje são as grandes franquias. São, né? Super-herói, animação, Disney, Pixar. Inclusive, quem banca quem vai exibir, né? Quem vai bancar a sala de cinema e quem até permite que o dono de uma sala de cinema possa passar um filme mais lá do B é o Vingadores, ele banca isso.
Porque você vai ter 1 milhão de pessoas assistindo aquilo, o cara consegue pagar ali, pagar aluguel, vender pipoca, enfim, e ele pode passar numa outra sala um filme lá meio B ali, enfim, pode ter esse espaço. Né? Mas eu achei uma coisa muito assim, uma dor de cotovelo, porque realmente ele acabou indo para o Netflix. E até foi isso, achei até uma coisa meio, talvez tenha sido pensado do ponto de vista promocional. Ele lançou essa questão, né? Isso não é cinema, e na sequência ele lança o O Irlandês. Irlandês, Ou seja, 3 eu horas de preciso ver o filme duração. dele. Eu penso assim, o público precisa, peraí, ele falou que não é cinema, então deixa eu ver o que é cinema, o filme dele que é cinema, então deixa eu ver aqui o filme dele. Né? Então, me pareceu uma coisa meio orquestrada, não sei. Mas uma dor Eu de acho que aí cotovelo. entra uma questão também, porque o filme custou 150 milhões, ele não ia conseguir essa grana para lançar de maneira convencional em salas de cinema, né? Se não fosse a Netflix Não para ia. bancar ali, ele não ia conseguir financiamento para. Ah, com certeza, É. não ia dar, né? Uhum. E muito Aí tem provavelmente o essa. filme não se pagaria também, porque várias das Não, bilheterias do Scorsese não. não é uma. Eu gosto muito do Scorsese, Eu assim. também, Inclusive, pô, o cara dispensa, né? um dos shows mais legais que foi ele que fez, o Shine a Light, né? Do Rolling Shine a Stones, Light, ele os Rolling produziu. Stones. Nossa, eu acho que o melhor show da história, assim, do ponto de O vista trabalho dele de audiovisual, assim. restauração, preservação, né? Não, é um cara legal, é um cara assim, ele tem toda, digamos, ele tem toda a bagagem para falar o que ele quiser. O No Mas Direction eu Home acho, do Bob Dylan é dele também, não é? eu acho que tem um do George Harrison também, que é dele, É. e tem no Netflix. Eu Uhum. não lembro o nome, não sei se é Living in a Material World ou é outro, mas tem alguma coisa do George Harrison, do Bob Dylan não recordo agora, não sei se, Uhum. não lembro desse. É. Mas é um personagem assim que tem todo o repertório para falar o que quiser, mas foi infeliz essa colocação porque acabou armando a crítica e até pessoas que não têm nada a ver com cinema Uhum. para estabelecer esse preconceito burguês, né, com relação Uhum. a grandes produções narrativas, né? Do Scorsese, sim, o No Direction Home. É um baita documentário No legal Direction. sobre o Bob Dylan. Tem 3 horas e pouco também de duração e tal. Bom, Matheus, vamos lá. A gente já está aqui. Matheus, quais são seus filmes preferidos aí nessa leva da Marvel? Assim, você tem... Da Marvel? Eu Não, gosto dos antes filmes do disso, deixa eu só Homem-Aranha. te fazer uma pergunta que me fugiu aqui. A questão de autoralidade, cara. Talvez o Scorsese faça essa crítica, porque a Marvel, os filmes de super-heróis, você tem o Guardiões, que é ópera espacial, o Logan, que é Fox, que é uma coisa que lembra Faroeste. Adaptar esses gêneros dentro do contexto de super-herói e tal, na questão de autoralidade, assim, muitos roteiristas indo para o streaming e tal. Você acha que, de repente, é essa crítica que ele faz, assim, do material original e tal? Não? Eu acho que, na prática, eu acho que ele está observando isso também, essa pasteurização, né, digamos assim, né, que você pega alguns elementos, como o Logan, por exemplo, e faz uma narrativa. Mas acho que o que eles estavam querendo dizer é que os filmes são parecidos no sentido de história, assim, acontece a mesma coisa, acontece algum... Mas todo filme tem, toda estrutura narrativa vai ter algum tipo vai seguir o Campbell, né? Vai seguir de alguma maneira o que o Todorov chama lá de estruturas narrativas. Ele vai seguir os filmes dele seguem, né? Então, até filmes que fazem referência a ele seguem, como o Joker, né? Então é uma referência Coringa, para o né? Scorsese. O Coringa é uma referência sobre o Scorsese, né? Tá falando do Scorsese ali. Mas ele tá seguindo uma narrativa clássica. Aquilo ali é o Campbell aplicando, né? A jornada do herói, só que é um personagem, um vilão, enfim. Né? Mas talvez tenha sido o filme mais legal, assim, dessa leva da DC, nesses últimos anos aí. Talvez tenha sido o filme mais legal. Mas é um filme que tem uma construção, que você tem a relativização do personagem, né? É um vilão sendo colocado como herói na narrativa dele. E essa é uma tendência que a gente observa na Marvel, né? Então você tem essa relativização. Eu acho isso mais interessante até do que os filmes antigos, por exemplo, de super-herói, porque hoje você tem uma relativização. Né? Então, o Thanos é mal, mas peraí, ele está querendo equilibrar o universo. Esse que é ele tem um objetivo, assim, né? Então, é lógico, os meios são ruins, né? Ele quer matar metade das pessoas para poder equilibrar os recursos naturais, mas ele tem um objetivo, não é mal por nada. Né? Agora, você observa, por exemplo, o Abutre, lá no Homem-Aranha, ele era um cara que ele tinha uma empresa ali, né? Tinha uma empreiteira, contratou um monte de gente para poder reconstruir a cidade ali, recolher o lixo, Desempregados, ele fica desempregado, ele tem a família, né? Então, há uma explicação por que ele chega ali, né?
Então, a construção hoje tem uma dimensão do antagonista, tem uma dimensão mais específica, né? Uma transformação que a gente observa que tem que ser explicada, né? É muito fácil você colocar o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sabe quem é bom, quem é mal ali. Pô, o cara tá lutando contra o Hitler. Aí todo mundo é bonzinho contra o Hitler, né? Agora, hoje, se você observar, o próprio Capitão América passa por essa fase, né? Ele tem essa construção ali no primeiro filme, né? O primeiro Vingador tá na Segunda Guerra. Então, pô, antagonismo não precisa nem explicar, né? Então, são os nazistas. Ok. E ele é o americano, ele é o bonzinho, né? E aí você vai observar depois no Soldado Invernal, quando ele começa a observar que a questão está ruindo por dentro, né? A América está ruindo por dentro, né? Ele vira meio que um personagem assim que não tem descontextualizado, ele não entende mais que América é essa que eu estou defendendo, né? O próprio secretário de segurança lá, né? Que é o Robert Redford, né? que é um ator que marcou também nos anos 70, 80 como galã, aquele padrão, né? Americano. Ele é o burocrata, né? Isso bem numa fase já chegando no Trump, né? Então, ele é o burocrata aqui, né? Então, começa a ruir essa relação do bom e do mal, né? Quando a gente observa, depois na evolução da Marvel, sempre vai haver uma explicação, né? Essa construção do personagem, quem é bom, quem é mal, por que ele é mal, né? Dentro dessa dinâmica. Mas eu acho que nesse conceito, seguindo a questão que você falou, talvez eles tenham criticado por conta de alguma pasteurização. Mas não há como a gente observar hoje, né? a partir dos anos 80, sempre há uma pasteurização de alguns elementos narrativos. Você não tem mais vanguarda. Então você tem referências, né? Você tem algumas referências a vanguardas, né? Então, o Sin City, por exemplo, é um filme noir? Não é filme noir, não é dos anos 40. É um filme que tem referências, né? É neo-noir, ele tem estética noir. Mas ele não é daquele período histórico, né? Não pertence àquele espaço. Mas é um filme que tem referência. Então ele também, digamos assim, pasteuriza relações estéticas de uma determinada vanguarda que existiu dentro de um determinado contexto histórico, né? A gente observa o caso do noir, a partir dos elementos que a gente observa hoje mais superficiais. Então, há efetivamente essa pasteurização a partir dessa superficialidade estética, para poder representar efetivamente algum tipo de narrativa, algum tipo de forma narrativa, né? Então, acho que parte disso. Mas é que, digamos, o Scorsese, ele tem digamos, um gênero próprio, assim, né? Então, parece que os filmes dele são os mesmos filmes, né? Dentro do mesmo mundo, assim, do Scorsese, né? Tipo Tarantino, assim, parece que tudo acontece dentro daquele mundo do Tarantino, né? Então, ele segue a linha dele, efetivamente. Mas, assim, a gente observa, por exemplo, na Marvel, você tem diretores diferentes, você tem produções diferentes, assim, dentro do mesmo universo narrativo. Veja os filmes do Thor, a diferença que faz o diretor. O Taika Waititi, a diferença dele para... Agora a Chloe Zhao, que ganhou o Oscar, né? Tá fazendo Os Eternos também. Os Eternos. Você percebe. Assim, lógico, efetivamente, há um posicionamento da Disney. Você tem o Mickey ali em cima, né? Com a cordinha, né? Controlando os heróis. Mas o diretor, de certa maneira, consegue se colocar. Alguns diretores conseguem se colocar assim, até mais, né? Como o Taika Waititi, efetivamente. O próprio James Gunn, né? Então, tem os caras assim conseguindo assinar o filme, né? Digamos, embora esteja dentro do mesmo universo, não o Joss Whedon nem tanto, né? Mas alguns outros. O Ryan Coogler, né? Com Pantera Negra também. Então. O Ryan Coogler, o Pantera Negra, né? Então você vai ter essa participação assim do diretor, esse papel do diretor. Tem a mão de alguém ali fazendo, né? Que vai além da pasteurização. Isso é muito legal. Acho que isso é muito legal dentro dessa construção. Vamos falar um pouquinho do livro. Eu vou deixar dos personagens para a parte do ping-pong, dos filmes, se eu preferir, para a parte do ping-pong. Me fala aí como é que foi o processo para lançar o livro, por que a opção pelo Creative Commons liberado, em PDF e tal, da editora. Fala um pouquinho aí do lançamento. Tá. Já era uma vontade finalizar esse trabalho e largá-lo no mundo, assim, né? Largá-lo para as pessoas poderem ler e observar isso. Acho que essa deve ser a função assim da pesquisa, né? Para as pessoas lerem, né? Então, eu publiquei alguns artigos durante o doutorado, durante o mestrado, capítulos de livros também, e eu observei que essa questão do e-book é muito interessante, que todo mundo pode ler, né? E eu parti do pressuposto de como eu tive bolsa no mestrado e no doutorado, eu tive bolsa da CAPES, né? Então eu falei, puxa, isso é um resultado desse trabalho, assim. Então acho que é uma forma de retribuir, assim, né? Deixar isso aberto mesmo, não cobrar por isso, porque realmente como eu tive bolsa
caso das pesquisas, eu acho que era o momento de fazer dessa maneira aberta, né, para que todo mundo possa até citar, pesquisar, expandir, né, essas questões que a gente trata, para que possa ter um maior público até quero futuramente talvez fazer uma continuação, aí criar uma continuação já com outros elementos também dentro já físico. Mas esse momento foi importante porque até a RIA Editorial é uma editora muito legal que é especializada em comunicação, assim, trabalho de comunicação. Já tinha publicado alguns capítulos em livros coletâneos que eles já fizeram antes de teoria de comunicação, né? E fizeram o Denis e a Luciana fizeram um trabalho muito legal. São professores também, né? Professores da Unesp também, pesquisadores ali, muito produtivos e fizeram um trabalho assim de análise crítica do meu livro muito legal. E ele parte por dessa avaliação, porque tem um conselho editorial também extenso ali, né? Então, parte de uma avaliação muito crítica do livro, né? Para poder depois aprovar. E isso foi muito legal, né? E também foi um momento que eu pedi também, eu convidei, né, o Vicente, que foi meu orientador, para fazer o prefácio. Inclusive, foi super generoso lá no prefácio, né? Foi muito legal o texto que ele fez, enfim, de um modo que fechou assim de uma maneira muito intensa assim esse projeto. Estamos Então, colocando o link trabalho... aqui, tá, pessoal? Para quem quiser fazer o download do livro aí e tal, prestigiem. Está em outras plataformas também, né? Além do site da editora, né? A gente coloca aqui. Isso, está no Google Books também, Google Play, e está no site da editora também, na RIA Editorial. Dá para quem quiser baixar, faz o download gratuito. Já tem aí o livro, já dá para ler. Como é que tem sido a recepção aí? Você tem... Cara, tem sido muito legal, assim, eu tenho recebido vários elogios, assim. É um processo muito interessante, você lançar um livro assim, no mundo, assim, né? Então é um processo muito legal, assim. As pessoas têm recebido muitos elogios, assim, né? De colegas, jornalistas, de colegas professores também, né? Então os dois meios familiares também. Então todo mundo, de certa forma, está gostando, assim. Isso não tem preço, né? Você foi o primeiro livro teu? Primeiro? Primeiro livro, sim, sozinho. Sim. Eu já tinha publicado capítulos de livros, né? Em outros livros acadêmicos. Mas é o meu primeiro livro, assim, individualmente, como um sozinho. filho, assim, né? Exatamente, né? É como um filho mesmo, né? Tá todo mundo gostando. Então tá bom, então tá legal, né? Tá dando certo, assim, né? Matheus, quais aí teus próximos projetos e tal? Segue firme aí na tribuna, dando aula. O que você quer levar? Vai palestrar com o livro? Pretende levar o livro, enfim, para o mundo aí? Como é que... Sim, esse modelo, né, que eu coloquei no livro, eu acho que a Marvel traz um grande ensinamento para a gente, que é essa questão de flexibilizar esses conceitos teóricos da narrativa transmídia, né, e aplicá-los de uma maneira flexível, né, que é o que eu tentei fazer no livro, a partir dessa flexibilização para poder dar conta do universo Marvel. Isso pode ser aplicado em vários outros meios, isso pode ser aplicado no jornalismo, isso pode ser aplicado na publicidade, nos games, né, em vários outros campos, né, do conhecimento da comunicação, né? Então são outras questões que talvez que eu tenho interesse assim em seguir pesquisando, em seguir observando isso, né, analisando essas questões, né? Eu sigo trabalhando que eu gosto muito de fotojornalismo, né? Então é um negócio, eu faço todos os dias isso lá na tribuna e é uma experiência super legal, aprendo todos os dias assim, e tem essa oportunidade também de criar narrativas. Eu gosto de contar história, né? Então na fotografia eu tenho essa oportunidade de criar todos os dias uma história em que eu consigo reunir esses elementos que eu pesquiso. Eu consigo juntar personagens, eu consigo criar um world building que é só meu ali, que eu que recorto, que eu que escolho a lente, o enquadramento, e nisso eu crio uma trama dentro disso. Só que aí eu recorto da realidade, né? O fotojornalismo é um recorte da realidade, é uma ficção da realidade, né? Que a gente acaba tendo essa possibilidade. Em paralelo também sigo dando aulas, né? E também orientando projetos de iniciação científica também, nesse meio de narrativas que eu venho observando hoje como narrativas imersivas, né? Essas narrativas em que você tem essa imersão, tanto física do ponto de vista do game, por exemplo, mas física que eu digo no sentido de sensorial, né? Percepção mesmo, quanto narrativas que você acaba criando uma imersão do ponto de vista cultural, né? Como essas narrativas
de super-heróis, né, da Marvel, enfim, e os níveis narrativos. Então, acho que a sequência é continuar pesquisando, continuar trabalhando, acho que nunca para, né? Então, quando eu finalizei o livro, estava começando o Falcão e o Soldado Invernal, aí já não dava tempo. Ainda deu tempo de eu falar um pouco da WandaVision, né? Mas o Falcão não deu tempo, né? Já estava fechado praticamente o livro. Mas é uma coisa que ainda estava começando, ia começar ainda, né? O Falcão e o Soldado Invernal. Mas, como o Vicente coloca no prefácio, né? Uma previsão, o livro é uma previsão de 20 anos, né? Então, talvez, eu acho que eu vou seguir os próximos anos aí, tentando observar, né, essas previsões aí que eu faço no texto, sendo aplicadas, né, sendo observadas, e os impactos que isso gera do ponto de vista do consumo, do ponto de vista da narrativa, né, da questão estética, e na história do cinema, e o impacto que isso certamente vai marcar a história do cinema, né. Então, aqui, essa expressão história do cinema, né, eu acho que certamente esse período histórico de super-heróis, essa construção vai marcar de alguma maneira a história. Daqui a 50 anos a gente vai observar isso como um gênero, efetivamente, assim, sem questionamentos, né, estéticos, aí, mas do ponto de vista do narratividade, efetivamente é certamente um marco assim, da história do cinema. Né? Show, Matheus. Daria para conversar muita coisa. Eu queria perguntar sobre a questão do jornalismo, sobre a questão das transformações no meio acadêmico com a pandemia, mas fica para uma outra conversa que renderia aí muito assunto para... Aí é muita coisa também depois, hein? Aí já tem muito conteúdo para a gente trocar ideias. Né? A gente vai para o ping-pong agora, estilo Marília Gabriela, tá? Assim, sem pensar muito e não pode ficar em cima do muro. Só com base nisso que você falou agora da Marvel ser lembrada e tal, quando se fala de filmes, esses guias de cinema, 1001 filmes para ver antes de morrer, 501 filmes, não sei o que lá, eleições, geralmente relativo a super-heróis, você lembra muito do Superman 78 e o Batman Cavaleiro das Trevas. Vai ter algum filme da Marvel que vai ser lembrado daqui 50 anos, nesses guias, assim? Ou vai ser essa construção? Se você fala isoladamente, um só? Se puder pegar um só, talvez o Pantera Negra, assim, seja um filme que tenha um marco, assim, ele conseguiu transcender, de certa forma, a relação dos filmes de super-herói, né, com outras questões que a gente estava vivendo naquela época, e está vivendo ainda, né? Né, do ponto de vista dessas tensões socioculturais aí do nosso tempo, né? Então, talvez ele tenha uma representação importante ali, né? Eu acho que o Pantera Negra tem uma representação importante, assim, simbólica. Com certeza. Vamos lá, filme preferido da tua vida? Da vida? É um só? E, um filme favorito? Bom, posso falar 2 ou 3? Eu falo rápido e falo 2 ou 3. Tá. Eu gosto muito do filme chamado Ladrões de Bicicleta. Vitória De Sica, cara, eu amo esse filme, é meu top 10 aí também. Eu acho muito legal esse filme, eu gosto muito desse filme, gosto do Easy Rider. Meu pai faleceu, eu lembro muito da relação do garoto com o pai lá. Aquela cena final, né? Aquela cena final do papai, é muito triste, o filme, esses fatores meio amadores ali, então é um negócio muito louco, assim. Eu acho muito legal esse filme, e a fotografia desse filme é muito bonita, né? Então, é um filme marcante, até como do ponto de vista do fotojornalismo, assim, observar essas influências do cinema no fotojornalismo e essa retroalimentação, né? Então ali eu acho que é um filme cheio de referências, né? A todo momento você fica olhando para aquela bicicleta no canto da imagem, né? Puxa, você já tem o nome do filme, né? E aí você tem ele trabalhando para lá e para cá, né? O Antônio, né? O Antônio Hitt, e aí a bicicleta no canto da imagem. Então, ou seja, o De Sica já está insinuando para a gente que alguma coisa vai acontecer em algum momento, né? Você fica naquela expectativa até acontecer, né? E é muito dramático, muito triste, né? Então acho ali um belo filme, assim. Eu gosto muito desse filme, acho bem dramátio. Eu gosto do Easy Rider pela questão simbólica. Eu não vou falar do filme do Homem-Aranha aqui, porque senão eu vou ficar me repetindo, mas acho que talvez Mad Max também. São 3 filmes que eu gosto. O primeiro Mad Max. O de verdade, o primeiro. Os outros são de mentira? Não, os outros não. Eu digo o Mad Max da trilogia mesmo. Né? Para mim, o Mad Max é com o Mel Gibson.
O Aí, Estrada da Fúria não é Mad Max. não, aquilo eu não gosto muito. Não estou falando Não. que eu não vou cair na polêmica de dizer que não é cinema. É cinema, claro, mas eu não gosto daquele filme. Eu acho que o Mad Entendi. Max é aquele contexto ali, 79 ali, 80, crise do petróleo, aquilo é o Uhum. Mad Max, né? Uhum. Então, aquela construção do George Miller, com o ator voando, o dublê voando, pegando fogo e tudo, carro de verdade explodindo, aquilo não tem preço, né? E Uhum. é um filme super barato, né? O primeiro filme é super Sim, barato, sim. assim, né? Um australiano, né? Então, eu acho aquilo ali, ele captou a essência ali do tempo mesmo, né? No Tá. primeiro, principalmente. Depois também são legais, né? Mas o primeiro eu acho mais marcante, assim. Bom, eu ia perguntar Eu se ficaria filme com de esse... super-herói o preferido, mas nem precisa, né? Homem-Aranha, é isso? Eu acho que o meu favorito de super é o primeiro do Homem-Aranha, Tá do ansioso Tobey para ver o Tobey Maguire, né? Maguire voltar no Homem-Aranha 3 agora, da Sony? Olha, vai ser um fanservice mesmo, né? Vai ser um negócio... eu tô ansioso. Eu acho que o Andrew Garfield também entra, né? É. Então, deve entrar. Porque eu já não acho tão legal a adaptação do Andrew Garfield. Eu acho meio. Eu não gosto do Peter Parker dele. Assim, acho Uhum. meio. É muito assim, descolado assim, para ser o Peter É. Parker, né? O Peter Parker do Tobey Maguire tem mais a ver. Eu Tem. acho o primeiro. Eu lembro de ter visto no cinema o primeiro filme do Homem-Aranha. E assim, eu saí alucinado. Assim, caramba, que negócio, como é que eles fizeram isso, né? Esses efeitos, enfim. Depois fui jogar videogame, né, no PlayStation 1, tinha um jogo do Homem-Aranha. E aí fica fazendo as mesmas acrobacias ali. Então, foi uma experiência bem legal, assim. Eu Você acho que gosta do de super... Homem-Aranha do Nicholas Raymond dos anos 70, aquela série, tentativa de série, que a teia é parece rede de pesca, assim, É, inclusive, tem nos quadrinhos tem uma época que ele tem um negócio embaixo do braço, assim, também, né? Na animação tem umas coisas assim. Eu acho, assim, como tentativa vale, mas não tá, não conta muito, assim. Como tentativa vale. Mas acho Tá. mais legal, eu acho mesmo do Tobey Maguire, né? Do primeiro, né? Do Uhum. Sam Raimi, né? Um Aquela trilogia. cineasta, Vou falar, bom, não vou falar Scorsese, não. Um você cineasta, vai deixa eu ver, falar um por diretor. vingança? Bom, vou falar, eu não vou citar. Deixa eu ver. Acho que talvez por competência técnica, talvez o Spielberg mesmo, né? Talvez, Tá. acho que talvez o cara que tenha feito melhor, assim, esse ponto de vista, criado esse conceito mainstream, né? Que tenha dado. Um O George Lucas ator, também. O ator Mel Gibson. Mel atriz, Gibson. Atriz, eu gostei muito do trabalho da Brie Larson, lá não só no Capitão Marvel, mas no quarto de quarto de Jack. Jack. Uhum. Nossa, achei muito jovem, assim, atriz, com muito potencial, assim. Um livro, Bom, um livro, vou, bom, eu diria Os 100 Anos de Solidão, mas eu gostei muito do livro chamado O Escândalo do Século, que é um livro do Garcia Marques, que eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, mas é um livro que foi lançado no ano passado, que é meio que uma coletânea de artigos que ele publicou em jornais, né? Então vai uhum. dos anos 50 até os anos 80, mais ou menos, em vários jornais diferentes, em épocas diferentes da vida dele, antes e durante o seu trabalho literário. E esse livro cria uma tensão assim, entre jornalismo e literatura dele, que está Uhum. em todo o trabalho dele, a gente observa isso, né? Então, você vai vendo assim na construção, a partir dos artigos, né, da evolução, com o passar do tempo, alguns elementos de realismo mágico entrando assim no trabalho jornalístico dele, Uhum. né? Que cria assim uma construção desse personagem simbólico, né? Então, se fosse um livro de ficção, eu diria 100 Anos de Solidão, que eu gosto muito do Garcia Marques. Mas o último livro que eu li assim que me marcou muito foi O Escândalo do Século, do Garcia Tá. Marques. Um escritor ou escritora, Garcia Marques. Eu tá. diria o Garcia Marques mesmo. Um Eu gosto muito fotógrafo que te inspirou, deixa eu ver, um fotógrafo. Além do Peter Parker, né? Então eu gosto muito é. do trabalho, eu gosto muito do David Alan Harvey. Tá. Ele teve uns problemas aí no ano passado, enfim, mas o trabalho dele, acho que a Vivian Maier eu gosto bastante também, né? Mas o caso do David Alan Harvey eu acho interessante que tem alguns aspectos assim de fantástico assim dentro da imagem que
a gente dá uma dimensão assim de que há algo por trás, há algumas camadas ali que a gente não consegue decifrar, né? Dentro da fotografia, né? Algo parecido com o que eu vejo na literatura do Garcia Marques, por exemplo, né? Então, eu vejo isso talvez um pouco na fotografia também do David Alan Harvey, né? Algumas coisas bizarras assim que a gente não explica e que são muito interessantes, né? Eu ia perguntar. Pode falar, pode falar. Eu falei do Garcia Marques, mas eu gosto muito do Hemingway também, do Humberto Eco, né? Escritores, enfim. Pode perguntar, desculpa. Eu sempre peço um, todo mundo responde 2, 3, faz parte. Não dá para fechar assim. Mas é uma maneira de eu dar um troco pro mundo, porque eu sempre pergunto qual é o teu filme preferido. Eu falei, não dá para escolher um, mas enfim, é complicado. Não dá, eu ia perguntar ser professor no Brasil, mas já vou perguntar. Ser jornalista e professor em tempos em que a imprensa e a educação são perseguidas, pressionadas e boicotadas, como é que é? Eu acho que é desafiador, assim, é desafiador todos os dias, né? A gente sendo jornalista, a gente observa, principalmente fotógrafo, que a gente está na rua todos os dias, então não paramos nem um minuto ao longo da pandemia, estivemos aí na rua sempre. E no Brasil, assim, da pandemia e no Brasil desses presidentes que elegeram hoje, né? É muito desafiador, porque as pessoas acabaram virando massa, né? No sentido de que você tem um comportamento meio bovino. As pessoas... eu escrevi um artigo no Jornal Tribuna umas semanas atrás sobre isso, sobre uma experiência que eu fui fazer, fotos pré-lockdown ali, eles iam fechar o supermercado, né? No sábado. Puxa, já tinham avisado que iam fazer o lockdown há mais de uma semana, estavam falando disso. E as pessoas deixaram para ir na sexta-feira, 6 horas da tarde, para a fila do mercado. Então você tinha 1 milhão de pessoas na fila do mercado, uma encostada na outra, ali, aquela coisa. E aí eu fui fotografar isso. E as pessoas começaram a me xingar, assim, xingar muito, assim, sabe? Então, eu escrevi sobre isso, né? Em paralelo, a questão do artigo, eu fiz o texto é uma montagem paralela. Eu fui fotografar na praia, a praia fechada, tinha um monte de gaivotas, né? Então eu fotografava a gaivota quando ela ouvia o barulho, uma ouvia, levantava o pescoço e todas seguiam ela para o outro lado. Aí eu dava a volta, fotografava, uma levantava, porque eu ouvi o barulho, virava para o outro lado e me dava as costas. Ou seja, um comportamento de massa, né? E a gente corta nessa montagem paralela para essa cena do mercado, né? Então eu estou fotografando ali, tem um cara que já me xingou ali, não quero aparecer na imagem, uns palavrões ali, né? Do nada, as pessoas começaram em sequência assim a xingar também, né? Como eles estavam na fila e tinha 1 milhão de pessoas na fila, ninguém saiu de lá para me agredir, só ficaram xingando, né? Não queriam perder o lugar na fila. Mas é uma tensão que a gente vive, não só eu, mas vários colegas também já passaram por agressões, né? Por ofensas, enfim, nessas manifestações aí com o pessoal usando camisa da seleção, né? Então essas coisas bizarras que a gente vê hoje, né? É surreal o Brasil 2021, né? Mas a gente passa por isso. Mas como jornalista é desafiador, porque a gente tem que driblar isso e produzir e contar a história do nosso contexto aqui, do nosso contexto que a gente está vivendo, né? Então, como jornalista é desafiador nesse sentido, né? De que apesar dessas... E faz parte, né? O que Willem Flusser falava, né? O fotojornalismo, fotografia é um gesto de caça, né? Então, o caçador ele vai apontando ali dentro da floresta, vai pisando na grama até chegar naquele momento que está de frente ali para o animal para dar o tiro, né? E a gente é a mesma coisa, a gente vai passando por várias camadas assim de problemas que a gente vai tropeçando, né? Permeando esses espaços até chegar naquela imagem que a gente tem que clicar, que a gente pensou, que idealizou, né? E faz parte, né? Acho que faz parte. Tem sido, acho que vai ser para a minha geração, para quem está passando por isso, um grande aprendizado, até para a gente poder contar essa história no futuro. Né? E como professor tem sido também uma experiência, acho que tem sido uma experiência legal também. Eu sinto falta, claro, de estar na sala de aula, de conversar com as pessoas, né? De estar próximo aos alunos para conversar e para trocar experiências. Mas eu acho que no sentido, o Zoom tem funcionado para mim, pelo menos, assim, eu consigo esse elemento
tecnológico acaba funcionando bem, porque eu uso muito vídeo nas aulas, enfim, trechos de filmes, essas coisas, então eu passo por aqui, não preciso ficar levando. Antigamente eu levava o pendrive, né, para passar na sala, ligar no computador, ou ele tinha que levar o notebook já, mas hoje em dia não, hoje em dia tem tudo aqui na mão, né, tudo na tela, né, tem substituído e tem funcionado muito bem. Né, em todas as classes, todas as faculdades tem dado certo. Legal. O que é a arte? A arte, porque a arte é fogo, né? É a pergunta que eu eu acho que sempre encerro aqui, a penúltima pergunta que eu sempre. Arte, eu acho que a arte é uma tentativa do ser humano de remontar, assim, de se colocar, de transcender, de certa forma, o seu tempo. Né? Então, eu acho que é sempre essa questão da narrativa, essa construção narrativa, desde a parede da caverna até a escrita linear, até a fotografia, até o cinema e todos os outros tipos de artes, são formas do homem transcender o seu tempo, né? O tempo mesmo, né? O tempo que ele não controla. Né? Então, é uma forma de neutralizar o tempo, né? É uma forma de se remontar e construir simbolicamente, alguma representação que dê conta de uma determinada característica de personagens, de pessoas, dentro de um determinado espaço, a partir de alguma estética específica, né? Então, talvez a arte seja isso. E eu acho que a questão do cinema, eu acho que tem que ser para muitos, né? Não pode ser uma coisa fechada, né? Então, tem que ser para muitos, né? Então, não podemos pensar a arte como algo, como eu falei, aquela coisa do atributo da exclusividade. Não pode ser assim, né? Acho que a arte, o cinema, ela tem que transpassar essas barreiras aí de consumo burguês e virar uma coisa mesmo para as pessoas, para todos têm que ter acesso. Né? Então, eu acho que a arte é algo que simbolize historicamente alguma coisa, algum elemento, alguma representação histórica do ponto de vista estético para muitas pessoas. Mateus por Mateus. Acho que essa é a mais difícil. Essa é mais complicada. Olha, eu gosto de pensar assim que eu sou uma pessoa que está sempre aprendendo. Assim, eu tento aprender com tudo que eu vejo, tudo que eu vivo, né? Então, e nunca parar assim de estudar, né? Nunca parar de ler, de estudar, de ver filmes, de fotografar, de ver outras fotografias de outras pessoas, né? Analisar textos, né? Então, ler artigos para que eu possa escrever os meus, né? Então, ver o que estão escrevendo, o que escreveram. Eu acho que esse livro que eu te falei, O Escândalo do Século, putz, aquilo é uma aula, meu, de jornalismo ali, dentro de um contexto de um cara que ele se dizia mais jornalista do que escritor, né? O Garcia Marques. Ele gostava mais de ser jornalista do que de escritor, ele queria ser lembrado como jornalista, né? Então, ali você vê, né? Eu aprendo todos os dias quando eu leio alguma coisa. Eu tenho lido ultimamente um livro interessante, que até uma tia minha, que é professora de história, me emprestou, chamado O Testemunho Ocular, né? Que é do Peter Book, né? Minha tia Nancy que me emprestou. E eu estou lendo sobre isso. Então eles falam a questão da história, os historiadores. Eu não sou historiador, né? Sou jornalista, mas os historiadores eles não consideram a imagem. Muitos historiadores clássicos, assim, mais conservadores, não consideram a imagem uma fonte histórica, né? Eles consideram documentos, né? Ou seja, escritos, decretos, enfim, isso é uma fonte histórica. A imagem não. No entanto, o Peter Brook ele defende o contrário. Ele pontua que a imagem ele tem um papel histórico fundamental. Mesmo que seja uma imagem com uma pintura, em que há uma encenação, através da estética da pintura, a gente observa algumas realidades do ponto de vista cultural da época. Né? E a fotografia é a mesma coisa. Né? Por mais que eu faça um recorte numa cena, digamos assim, porque eu acho que isso não importa, isso importa, né? E isso todo fotógrafo faz, ele recorta o que ele acha importante da cena. Né? De certa maneira, isso reflete uma perspectiva histórica dessa época. Por que ele está recortando isso e não está mostrando um determinado extracampo ali na imagem? Né? Então, é uma fonte histórica também. Né? Então, eu vejo assim, eu sou uma pessoa que está sempre aprendendo. Então, eu leio, hoje, essa questão da história, questão histórica, né, perspectiva histórica, uma coisa que me interessa muito, e de certa forma tudo influencia. A psicanálise é um negócio que também e a psicanálise no cinema é um negócio também que tem me causado aí interesse ultimamente também, né? Mas são coisas que sempre vão refletir de certa maneira no meu trabalho, assim, o que eu faço. Eu fotojornalismo, eu tenho muita influência de cinema
para fotografar. Eu acho que a minha referência principal não é a pintura, não é a arquitetura, não são outros meios de fotografia jornalística, como publicitária, enfim. Mas a minha fotografia, eu acho que eu tendo muito na minha experiência estética de cinema. Uhum. Né? Então, eu acho que, de certa maneira, tudo que eu faço é meio focado em tentar refletir isso no meu trabalho. Né? Então, no que eu leio, no que eu consumo, de certa maneira, sempre que eu estudo, de certa maneira, sempre está aplicado ao que eu tento fazer, ao que eu estou escrevendo, ao que eu estou ensinando na aula, ao que eu estou fotografando. Né? Então, eu acho que sempre tem que haver uma convergência em tudo que a gente consome e estuda no que a gente está fazendo. Alguns dos grandes cineastas da história, o Kubrick, acho que é o mais... vieram da fotografia, né? Ele era fotógrafo e você pensa em filmar, pensa em algum dia fazer esse tipo de registro na questão audiovisual e tal. O legal é lembrar do Kubrick, ele tem um trabalho fotográfico impressionante, assim, né? Fotografia de rua, enfim. Inclusive aquela cena, tem cenas dele deitado no chão, assim, vendo a câmera, né? Vendo o melhor ângulo, sendo iluminado. Sim, eu penso sim, eu gosto muito de audiovisual, eventualmente até quando dá tempo, a gente consegue, né, na correria do dia a dia, produzir alguma coisa no jornal, que é um meio que eu acho interessante, esse formato meio mini documentários, né? Uhum. Então, eu e os colegas, a gente às vezes conversa para tentar montar alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, mas depende muito de tempo, né? Mas, do ponto de vista de ficção, sim, eu tenho interesse, sim. Acho que talvez futuramente, algum dia, em produzir alguma coisa, assim, do ponto de vista de ficção também, né? Audiovisual. Que eu acho que tem a ver com esse, talvez seja um caminho, assim, em algum momento isso vai se dar no meu caminho, né? Legal, Matheus, a gente passou um pouquinho da hora aqui, agradeço a disponibilidade. Quer deixar um recado para o pessoal aí, fazer algum merchan, divulgar alguma coisa? Claro. Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite, né? Então, obrigado aí pelo prestígio de estar aqui, trocar essa ideia com você. Legal que você tenha gostado do livro. Uhum. Já é um critério também aqui, simbólico aqui para a gente também, como um fator aí de sucesso, de qualidade, né? Então, obrigado aí pelo convite. Eu convido a todo mundo que se interesse por histórias, né? Por cinema, por novas tecnologias de comunicação, né? Por games, né? Por jornalismo, que leia o livro, porque eu acho que tem a ver com tudo isso e talvez até ajude as pessoas também a repensar também a forma como consomem, como consomem as narrativas, como consomem narrativas ficcionais, narrativas documentais, enfim, mas que tem uma percepção renovada aí do ponto de vista do consumo de narrativas. E não entre mais nessa de falar o que é cinema, o que não é cinema, né? Você sabe, esse título surgiu no final, assim, já estava pesquisando há alguns anos já, e aí o Scorsese deu essa cereja aí para colocar em cima do bolo. Então, eu acho que de certa forma, eu tô, ao longo de todos esses anos, eu tô argumentando contra isso, né? Argumentando no sentido de analisar, né, esse conceito do cinema total aí do Bazin, não como mais um mito, mas como uma realidade. Então, a gente começa a observar, a partir da narrativa transmite, uma resposta para isso. Né? Então, faz parte, né? Tá na história. Isso, de certa forma, a tecnologia nos levaria a esse ponto. Né? Então, não há que se questionar mais se isso é cinema ou não é cinema. Né? E aí ele veio, o Scorsese fez essa entrevista, fez essa fala. Eu falei, puxa, preciso usar isso em algum momento aqui. E aí eu acabei aplicando isso no título do livro, né? Então, que isso não é só cinema. Eu acrescento o só para poder utilizar, me apropriar dessa frase do Scorsese e desconstruí-la, né? No sentido de explicar, né, por que não é bem assim, né? Essa afirmação dele, por que ele está equivocado. Então, acho que é isso. Então, quem tiver interesse, quem gosta de histórias, quem gosta de super-heróis, quem gosta de quadrinhos, de cinema, recomendo que leia o livro. Depois me fala o que achou, se concorda comigo ou não. Tá bom. Pessoal, esse foi o Matheus Tagé. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço, André. Obrigado. 22 a 29 de junho tem o Sexto Santos Film Fest, né? Cinema para todos, gratuito, mais de 60 filmes, tudo online, desde animação, passando por documentários, filmes de ficção,
Depois a gente divulga a programação certinho aqui. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima aí. Obrigadão pelo convite, André. Valeu, pessoal. Valeu.